Capítulo 2. Redação oficial. Aspectos textuais. Os textos oriundos de instituições públicas como os da universidade devem primar pela clareza, pela objetividade, pela atenção à legislação que envolve os atos universitários e necessariamente devem ser redigidos num padrão mais formal da língua, evitando-se o emprego de recursos da oralidade e mesmo de marcas de escrita de textos das mídias sociais, tal como vêm sendo produzidos e difundidos atualmente. Formalidade da linguagem não significa rebuscamento nem emprego de termos que já estão em desuso nas manifestações de língua escrita. Também devem ser evitados os neologismos e as gírias próprias da comunicação imediata que, da mesma forma, são característicos da oralidade. O texto universitário representa a instituição, e, portanto, não deve incorporar elementos linguísticos que, embora sejam utilizados no dia a dia, não estão incorporados ao léxico escrito da língua portuguesa. Emprego de letras maiúsculas. Existem regras para a utilização de letras maiúsculas. A administração pública, na produção dos atos oficiais, não deve seguir tendências ou modismo empregando maiúsculas, negritos, sublinhados, destaques e estilos em excesso que poluem os textos. Use maiúscula para maior formalidade ou ênfase. Exemplo: na identificação dos documentos oficiais, ofício, memorando, portaria, etc., na identificação do emitente dos documentos administrativos, etc. Use minúscula, mais modernidade, simplicidade e menos poluição. As regras gramaticais devem ser respeitadas no emprego obrigatório de letras iniciais maiúsculas, como, nos títulos de livros, teses, dissertações, monografias, jornais, revistas, artigos, etc., nos nomes de disciplinas de um currículo ou de um exame, nos ramos do conhecimento humano, quando tomados em sua dimensão mais ampla, nos nomes de eventos, cursos, palestras, conferências, simpósios, feiras, festas, exposições, etc., nos nomes de diversos setores de uma administração ou instituição que alguém representa, nos nomes que designam altos cargos, dignidades ou postos, nos pronomes de tratamento e nas suas abreviaturas, em siglas, símbolos ou abreviaturas internacionais ou nacionalmente reguladas com maiúsculas, iniciais, mediais ou finais, ou o todo em maiúsculas, nos nomes de leis, decretos, atos ou diplomas oficiais, entre outros. Formas de tratamento. A utilização das formas de tratamento e endereçamento considera tanto a área de atuação da autoridade, universitária, judiciária, religiosa, etc., quanto a posição hierárquica que ocupa. O pronome de tratamento é de uso consagrado, e a forma empregada ao destinatário deve ser a mesma do princípio ao fim da correspondência. Vossa Excelência. Use para Poder Executivo, Presidente da República, Vice-Presidente da República, Ministros de Estado, Advogado-Geral da União, Governadores e Vice-Governadores de Estado e do Distrito Federal, Oficiais Generais das Forças Armadas, Embaixadores, Secretários Executivos de Ministérios, Prefeitos Municipais e demais ocupantes de cargos de natureza especial. Poder Legislativo, Deputados Federais e Senadores, Ministro do Tribunal de Contas da União, Deputados estaduais e distritais, Conselheiros dos Tribunais de Contas estaduais e municipais, Presidentes das Câmaras Legislativas Municipais. Poder Judiciário, Ministros dos Tribunais Superiores, Membros de Tribunais, Juízes, Auditores da Justiça Militar. Ministério Público, Membros do Ministério Público. Vocativo, Excelentíssimo Senhor, seguido do respectivo cargo. Exemplo: Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Endereçamento. Ao Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Nome. Cargo. Endereço. Vossa Senhoria. Para as demais autoridades e particulares. Vocativo, Senhor, seguido do respectivo cargo. Exemplo: Senhor Diretor, Senhor Supervisor. Endereçamento. Ao Senhor. Nome. Cargo. Endereço. Vossa Santidade. Para comunicações dirigidas ao Papa. Vocativo, Santíssimo Padre. Endereçamento. A Sua Santidade. Nome.
Cargo. Endereço. Vossa Eminência ou Vossa Eminência Reverendíssima. Para comunicações dirigidas aos cardeais. Vocativo, Reverendíssimo Senhor Cardeal. Endereçamento. A Sua Eminência, o Senhor. Nome. Cargo. Endereço. Autoridades universitárias. Vossa Magnificência, para reitores. Vocativo, Magnífico Reitor. Endereçamento. A Sua Magnificência o Senhor. Nome. Cargo. Endereço. Vossa Excelência, para vice-reitores. Vocativo, Excelentíssimo Senhor Vice-Reitor. Endereçamento. A Sua Excelência o Senhor. Nome. Cargo. Endereço. Vossa Senhoria, para demais autoridades como pró-reitores, assessores, diretores, coordenadores, chefes de departamento, supervisores de seções, servidores em geral e particulares. Vocativo, senhor seguido do cargo ou do nome da pessoa. Exemplo: senhor pró-reitor, senhor diretor, senhor chefe, senhor fulano de tal, etc. Endereçamento. Ao senhor. Nome. Cargo. Endereço. Concordância dos pronomes de tratamento. Vossa é o pronome de tratamento empregado para a pessoa com quem se fala, a quem se dirige a correspondência. Sua é o pronome de tratamento empregado para a pessoa de quem se fala. Exemplos: solicitamos a Vossa Senhoria uma audiência para tratarmos de assunto de interesse da universidade. A placa comemorativa foi inaugurada por Sua Excelência o Senhor Vice-Reitor durante o evento de comemoração dos 50 anos da instituição. Concordância de pessoa. Os pronomes de tratamento, embora se refiram à pessoa com quem se fala, concordam com a terceira pessoa. O verbo concorda com o substantivo que integra a locução. Exemplo: Vossa Senhoria receberá os procedimentos para o que couber. Também os pronomes possessivos referentes a pronomes de tratamento são sempre os da terceira pessoa. Exemplo: solicitamos que Vossa Senhoria encaminhe o seu requerimento de atestado. E não vosso requerimento. Concordância de gênero. A concordância não se faz com a forma de tratamento, mas com o gênero do substantivo, sexo da pessoa representada pelo pronome de tratamento. Exemplo: Vossa Senhoria será notificada a comparecer, quando o destinatário for uma mulher. Vossa Senhoria será notificado a comparecer, quando o destinatário for um homem. Plural de modéstia. Na redação oficial é oportuno o uso do plural de modéstia, nós, primeira pessoa do plural, não sendo obrigatório, mas lembrando-se que a autoridade competente representa a instituição. Contudo, nesses casos apenas o verbo é flexionado em concordância com o pronome, o predicativo não. Exemplo: estamos cientes. Inadequado. Estamos ciente. Correto. Outras considerações. Ficam dispensadas as seguintes formas: digníssimo, dd, e mui digno, md, uma vez que dignidade é pressuposto de qualquer cargo público. O superlativo ilustríssimo, ilmo, para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria. É suficiente o uso de senhor. Nos empregos de pronomes de tratamento altamente cerimoniosos como Vossa Excelência, Vossa Eminência, deve-se evitar o emprego dos possessivos seu, s, sua, s, e dos oblíquos li, s, u, s, a, s. Embora pareça redundante, é preferível repetir a expressão de tratamento. Modernização e atualização das comunicações. A vida moderna leva à rapidez, à praticidade e à objetividade, portanto, a comunicação deve seguir o mesmo ritmo. Assim, as cartas de comunicação, ofícios, memorandos, etc., devem ser de fácil leitura, com períodos curtos, sem palavras ou expressões repetitivas e que em nada contribuem para o entendimento do texto. A seguir, palavras e expressões que devem ser evitadas ou substituídas em suas comunicações. Acusamos o recebimento de. Prefira, recebemos. Anexo a presente.
Se está anexo, só pode ser a presente, de outra forma seria dito porque via foi remetida. Anexo segue. Use um ou outro, anexo ou segue. Anteriormente, anterior. Em comunicações, procure determinar o tempo por meio de data. Veja, conforme entendimento anterior. Prefira, conforme entendimento de 31 de março de 2015. Apesar do fato de que. Prefira, devido a. Aproveitamos a oportunidade. Essa expressão deve ser usada com cuidado. Aproveita-se a oportunidade apenas para informar mais alguma coisa ou cumprimentar o leitor por algum evento, promoção, etc. Assuntos em tela. Prefira assuntos em referência. Através desta. Deve-se evitar o uso dessa expressão para fazer referência ao documento de que se fala. Veja. Vimos, através desta, solicitar a Vossa Senhoria. Prefira, solicitamos a Vossa Senhoria. Com a presente. Vá direto ao assunto. Só pode ser com a presente. Com o propósito de. Prefira, para a fim de. Como dissemos acima. Não há necessidade de repetir e ainda avisar que está repetindo. Conforme acordado. Substitua por, de acordo com. Ou segundo. Conforme assunto em epígrafe. Procure evitar o termo em epígrafe, pois é termo em desuso. Prefira, em referência, acima, etc. Damos em nosso poder sua carta datada de 31 de março, de posse de sua carta de 31 de março. Prefira, recebemos sua carta de 31 de março. Em anexo. A palavra anexo é um adjetivo e concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere, portanto deve-se evitar o emprego da expressão em anexo. Exemplo. Segue anexo recibo número 15 para seu controle e arquivo. Segue anexa certidão de casamento solicitada por Vossa Senhoria. Em mão seu ofício de 31 de março de 2015, que nos mereceu a devida atenção. É desnecessário mencionar que a comunicação do outro mereceu devida atenção. Isso é redundante, pois se a está respondendo é porque ela mereceu atenção. Encaminhamos anexo. Prefira, encaminhamos ou anexamos, não há necessidade das duas expressões. Estamos anexando. Simplifique. Use um só verbo, enviamos ou anexamos, etc. Levamos ao seu conhecimento. Prefira, comunicamos. Verifique, porém, se há necessidade mesmo de utilizar o verbo comunicamos. A sua carta já é uma comunicação. Entre direto no assunto. Exemplo. Levamos ao seu conhecimento que, a partir de 31 de março ofereceremos o curso. Comunicamos que, a partir de 31 de março ofereceremos o curso. A partir de 31 de março ofereceremos o curso. Limitados ao exposto. Não avise o leitor que você está limitado, termine, simplesmente, com um respeitosamente ou atenciosamente. O corrente mês. Coloque o nome do mês ou defina-o com o emprego da data completa. Outrossim. Outrossim é um advérbio que significa igualmente. Como não tem sido utilizado na linguagem moderna, prefira usar em seu lugar ainda ou também, pois são advérbios mais comuns e carregam o mesmo significado. Passo às suas mãos. Expressão desnecessária. Pedimos. Prefira, solicitamos. É um verbo mais expressivo. Pela presente. Evite redundância. Se está dizendo algo a alguém, só pode ser pela presente comunicação. Por oportuno julgamos. Evite julgamentos, seja mais impessoal. Rogamos. Evite essa expressão, utilize solicitamos. Seguem anexos. Prefira, seguem, ou anexos. Anexos, documentos comprobatórios. Sem mais para o momento, sem outro particular. Sendo o que se nos apresenta para o momento. Se não há mais nada a dizer, não diga.
Encerre simplesmente com um, atenciosamente, respeitosamente. Nem toda carta precisa de fecho. Sirvo-me, servimo-nos da presente. Expressão em desuso e desnecessária. Entre direto no assunto. Sua carta datada de 31 de março de 2015. Elimine o termo datada, pois ele é desnecessário. Redija assim, sua carta de 31 de março de 2015. Tenha a presente a finalidade de. Simplifique, prefira o emprego de a fim de ou de para. Tomamos a liberdade de. Evite essa expressão, pois ela pode ser interpretada como uma ironia. Diga o que quer, sem dizer que está tomando a liberdade. Um cheque no valor de. Elimine o termo no valor. Diga, um cheque de. Usamos deste meio. Expressão desnecessária. Vimos pela presente, vimos por meio desta, vimos por meio desta, visa a presente. Introduções desnecessárias e redundantes. Capítulo 3. Composição e padronização dos atos administrativos. Uma formatação geral. A produção dos atos administrativos obedecerá à formatação prevista no Manual de Uso, Programa de Identidade Visual e Sistema de Sinalização da Unesp, conforme. Papel. Os documentos são produzidos em papel A4, 21,0 cm x 29,7 cm. Timbre, assinatura visual Unesp. Todo documento público deve ser passível de identificação por qualquer pessoa, dentro do contexto da administração pública e fora dele. Daí a importância do timbre em todos os documentos da instituição. A assinatura visual é o elemento visual mais expressivo para identificar e projetar os valores e a personalidade da universidade. A assinatura visual se caracteriza pela combinação do símbolo com o logotipo. Nas variações da assinatura é acrescentada a razão social da universidade. Universidade Estadual Paulista, 2002, composição do timbre, cabeçalho e rodapé. Para efeito deste manual, a assinatura visual Unesp é indicada no item 3.1.2, papel de carta, modelo de digitação, que aparece reproduzido no Manual de Uso, Programa de Identidade Visual e Sistema de Sinalização da Unesp. Cabeçalho. Logotipo, símbolo e estrutura administrativa em ordem hierárquica decrescente, razão da universidade e nome do campus universitário, alinhada à margem esquerda do documento, com seu topo, a partir do símbolo, localizado à distância de 1,0 cm do topo do papel. Rodapé. Caracterizado pela indicação das informações necessárias à identificação da unidade administrativa emitente dos documentos, unidade, faculdade, departamento, seção, endereço, telefone, e-mail, etc. Os elementos do rodapé têm alinhamento à esquerda com o parágrafo, com sua base localizada à distância de 0,95 cm da base do papel e não devem ultrapassar 3 linhas. C. Margens. Superior e inferior, 3,57 cm. A digitação se inicia a partir da distância de 3,25 do topo do papel, ou seja, 35,7 mm e termina à distância de 3,25 da base do papel, 35,7 mm. Esquerda, 3,36 cm. A assinatura visual da Unesp serve como referência para o alinhamento da margem esquerda, 4,25 da largura do papel, 33,6 mm. Direita, 1,68 cm. Enquanto no lado direito utiliza-se o grid para limitar o avanço do texto, seu limite está a 16,8 mm, 2,25 da largura total da folha. D. Parágrafos. Recuo dos parágrafos, 3,36 cm a partir da margem esquerda. O recuo dos parágrafos é designado pelo alinhamento com a extremidade esquerda do símbolo da universidade, 8,25 da largura do papel, 67,2 mm. Espaçamento entre os parágrafos, antes, 0 ponto, depois, 20 pontos. O espaçamento entre os parágrafos é de 20 pontos. Nos atos normativos o espaçamento é de 12 pontos. Fonte.
Para a digitação dos documentos da universidade deve-se utilizar a fonte Times New Roman ou Arial, de corpo 12, entre linhas, simples. Elementos de realce. Não se emprega negritos, itálicos, sublinhados, letras maiúsculas, bordas ou qualquer outra formatação que comprometa a sobriedade do documento, salvo em caso de extrema importância. Negrito será utilizado para títulos, assim como para realçar palavras e trechos no corpo do texto. Aspas são empregadas no início e no final de uma citação textual, em palavras empregadas em sentido diferente do habitual, em nomes de artigo de jornal, títulos de matéria, capítulos de livro e similares. Itálico emprega-se em palavras estrangeiras não incorporadas ao uso comum da língua ou não aportuguesadas, nos nomes, em latim, de gêneros e espécies biológicas e nos nomes de instituições estrangeiras. Nas citações em língua estrangeira, não se usa o itálico. Duas normas para a composição e redação dos atos de comunicação e documentos administrativos. A. Identificação do documento. A identificação dos documentos administrativos e de comunicação é alinhada à esquerda da página. Os nomes dos atos são escritos por extenso, em letras maiúsculas e sem negrito. Nos atos com numeração sequencial, o número e a sigla da unidade administrativa que emitiu o documento são separados por barra oblíqua. B. Vocativo. O vocativo é constituído pelo pronome de tratamento devidamente adequado, acrescido do cargo ocupado pelo interlocutor destinatário do documento. É alinhado à esquerda da página e finalizado por vírgula. Exemplo. Senhor diretor. Deve ser dispensado o uso do pronome possessivo, vossa, sua, quando o pronome de tratamento compuser um vocativo. Exemplo. Atenção, Vossa Excelência. Inadequado. Atenção, Excelência. Correto. Quando se tratar de particulares cidadãos destituídos de autoridade, deverá ser usado senhor fulano de tal. Local e data. Nos atos de comunicação, o local e a data devem estar localizados na parte superior do documento, alinhados à direita, escritos por extenso e finalizados por ponto final. Exemplo. São Paulo, 31 de março de 2015. Fecho. É o encerramento da comunicação caracterizada pela saudação ao destinatário, que deve ser clara e objetiva. Os fechos devem ser alinhados ao parágrafo e finalizados com vírgula. Para autoridades superiores, respeitosamente. Para autoridades de mesma ou inferior hierarquia, atenciosamente. E identificação do signatário. Ao final do documento, o emitente do ato deve ser identificado pelo nome e pelo cargo ou pela função que ocupa. A composição da identificação do signatário deve ser a seguinte: assinatura, nome da autoridade grafado em letras maiúsculas e sem negrito, cargo, ou função, que ocupa, escrito com as iniciais maiúsculas, com alinhamento centralizado a partir do parágrafo do texto. Exemplo. Assinatura. Nome. Cargo. Quando o documento tiver mais de uma página, para que a assinatura não fique isolada é conveniente que a identificação seja transferida para a página seguinte, acompanhada da última linha anterior ao fecho. F. Endereçamento. Utilizado em apenas alguns atos de comunicação e no envelope postal, o endereçamento deve ser adequado ao destinatário em número e gênero, considerando-se, também, a adequação aos pronomes de tratamento, seguidos da referência do cargo que ocupa. Alinhado à esquerda, deve obedecer à seguinte ordem de apresentação. Tratamento de cortesia. Nome do destinatário. Cargo. Nome da rua, número, complemento. Bairro. CEP, cidade, UF exemplo. Ao senhor. Fulano de tal. Diretor da faculdade. Rua. Bairro. G. Espaçamentos. A digitação se inicia a partir da margem superior menos 3,57 cm. O local e data se posicionam na linha imediatamente inferior à da identificação do documento. Entre a identificação do documento e os elementos posteriores referência interessado assunto, exceto local e data, deve haver um espaço simples,
no caso de pareceres, relatórios, informações, despachos, etc. Entre o local e data e os elementos posteriores referência, interessado ou assunto haverá dois espaços simples. Entre os elementos referência interessado assunto, não há necessidade de espaçamento. O vocativo ficará após três espaços simples do elemento anterior. Entre o vocativo e o texto devem ser deixados dois espaços simples. Entre o vocativo e o texto do requerimento devem ser deixados 10 espaços simples. Entre a última linha do texto e o fecho atenciosamente ou respeitosamente, utilizasse o espaçamento do parágrafo do texto, 20 pontos. Entre a última linha do texto e o local e data, utilizasse o espaçamento do parágrafo do texto, 20 pontos. Entre o fecho e a identificação do signatário devem ser deixados 3 espaços simples. No caso dos ofícios, entre a identificação do signatário e o endereçamento pode haver variação de espaço, mas a digitação deve terminar na margem inferior. Normas para a composição e redação dos atos normativos.